Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o primeiro vídeo desse sabadão, né, meu amigo torcedor? Um sábado importante, um sábado onde depois aí de quase um mês veremos o nosso Vasco, ai meu Deus do céu, entrar dentro de campo novamente contra a equipe do Nova Iguaçu às 4h30 da tarde. A gente, é claro, vai falar sobre essa estreia do Vasco da Gama no Campeonato Carioca. Vamos falar aonde vai passar esse jogo, que é uma grande confusão. Uns acham que vão passar no SBT, outros na Band, outros na Record. Tá todo mundo perdido. E a gente vai esclarecer aqui a você. Além disso, vamos trazer novidades, é claro, quanto ao mercado da bola. Temos algumas informações importantes a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão, nesse primeiro vídeo do dia. Então, diante disso, meu amigo, o que eu te falo nessa introdução rápida, sucinta e breve, eu faço questão de dar as boas-vindas, antes de tudo, a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, como nós costumamos falar. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante que sai sempre pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante que sai sempre pela parte da noite. Então, o que eu peço a vocês é para vocês se inscreverem no nosso canal, deixarem aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância. E muito além disso, é fundamental você deixar o seu like para ajudar no crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Eu conto muito mesmo com você, meu amigo. Sem você, cara, o nosso canal ele não vai a lugar algum. Eu não falo isso à toa, não. Eu falo isso de verdade. Nos siga também nas nossas outras redes. Faça parte do nosso grupo do WhatsApp. Tá tudo aqui no nosso comentário fixado. É apenas você clicar e ser direcionado para lá. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação. Fala logo sobre o nosso Vasco. E eu já quero, sem muito... como uma gíria carioca, sem muito quais, sem muita enrolação. Eu quero falar já sobre esse Vasco da Gama em Nova Iguaçu, pois hoje, à tarde, o Vasco da Gama fará sua reestreia no Campeonato Carioca. O Vasco vai estrear contra a equipe do Nova Iguaçu. Uma pulga atrás da orelha do Vasco no ano passado. O Nova Iguaçu ele talvez tenha criado em mim um dos piores sentimentos em estádio, se tratando do assunto Vasco. Eu lembro do Lucas Moretti, eu, no ano passado, na semifinal do Carioca, jogo de ida e no jogo de volta, indo com a minha família para o Maracanã para ver o fracasso que o Vasco da Gama fez. Fracasso. O que o Vasco fez no ano passado foi um grande fracasso. Ser eliminado para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã lotado, para 70 mil pessoas, é um fracasso. E não há outra palavra que senão essa. Então, de antemão, antes de a gente entrar nesse assunto sobre Campeonato Carioca, o que eu tenho a falar ao Vasco, ao elenco do Vasco, hoje, em São Januário, é obrigação vencer o Nova Iguaçu. É obrigação ganhar do Nova Iguaçu. Mesmo que os ingressos não tenham sido esgotados, mesmo que não seja com o time principal, hoje não há outro resultado para esse elenco senão a vitória. A vitória. Hoje esse time do Vasco tem que entrar lá em São Januário e honrar o Vasco da Gama. E tentar, pelo menos, amenizar a dor que o Vasco da Gama sente ao olhar o Nova Iguaçu e lembrar do que aconteceu no ano passado. Sabe por quê? Porque se o Nova Iguaçu hoje vir em São Januário e vencer o Vasco, vai ficar feio. Porque de 4 jogos, somados 3 do ano passado, 2 da semifinal, mas o jogo da fase de grupos. E se hoje o Vasco não vencer o Nova Iguaçu, vão ser 4 jogos de invencibilidade dos caras. E aí me desculpe. Eu vou utilizar uma palavra... Aliás, não vou utilizar não. Tá de brincadeira o Vasco ficar 4 jogos sem vencer a Laranja Mecânica. Então hoje é obrigação. O Vasco às 4h30 enfrenta essa equipe. O Nova Iguaçu não é uma equipe de bobeira. Não é uma equipe de bobeira. O Nova Iguaçu manteve alguns jogadores que estiveram presentes no grupo do Nova Iguaçu no ano passado. O Nova Iguaçu, nessa temporada, não vai disputar até o momento nenhuma competição. Apenas, muito provavelmente, a Série D do Campeonato Brasileiro. O Nova Iguaçu não tem vaga nem sequer ainda na Copa do Brasil. Então, assim, realmente é uma equipe que tá aí com tudo para jogar no Campeonato Carioca, se destacar no Campeonato Carioca.
apareceram alguns jogadores durante esse período de Campeonato Carioca, então automaticamente é uma equipe que dará a vida. O Vasco hoje enfrenta o Nova Iguaçu pela segunda rodada, né? O Vasco da Gama terá também um adversário bem chato, que é a equipe do Bangu, jogo que vai acontecer nessa próxima quinta, dia 16, às 9h30 da tarde, no nosso Caldeirão de São Januário. Após enfrentar a equipe do Bangu, o Vasco da Gama aqui no Rio também enfrentará a equipe do Boa Vista em Bacaxá, nesse próximo domingo, sem ser amanhã no outro, às 7 horas da noite. E o Vasco, no dia 23, enfrenta a equipe do Madureira. E aí esse já é o primeiro jogo com o time principal, com o elenco de Verrete, de Coutinho, de Payet, de Lucas Piton, de Léo Jardim. Jogo que vai acontecer na Arena da Amazônia. Expectativa grande para essa partida, mas enquanto não temos esse Vasco Madureira, meu amigo, enquanto não temos o time principal, a gente vai ter que ir com esse elenco alternativo, que iniciou os treinos no último dia 27 de dezembro. O elenco do Vasco se representou no CT Moacir Barbosa, um elenco que conta com algumas figuras conhecidas de fato e algumas figuras novas que talvez você aí, torcedor vascaíno, ainda não conheça. Dentre os nomes que se apresentaram, a gente vai trazer aqui a clara lista a vocês de atletas que estarão à disposição hoje do técnico Ramon Lima. Temos os goleiros Alan, Cadu, Pablo e Thiago. Muito provavelmente hoje veremos no gol, inclusive, o próprio Pablo. Pablo fez parte do elenco profissional do Vasco na última temporada. Temos os laterais Riquelme, Vitor Luiz, Paulo Ricardo, o Paulinho, lateral direito, Melim, Alisson e Alex. Os zagueiros Caio Júnior, Luiz Gustavo, Lincoln e Wallace. Os volantes Bernardo, Patrick De Luca, Lucas Eduardo, Luiz Felipe e Zé Gabriel. Os meias Diego Amed, Estrela, JP e Rafael. E os atacantes Bruno Lopes, Carlos Eduardo, Daniel, Davi Macaé, Davi Nunes, GB, Maxwell, Serginho Kosovo e o Arley. Hoje, com relação à equipe, qual é a expectativa desse Vasco da Gama que vai enfrentar a equipe do Nova Iguaçu no Caldeirão de São Januário, diante dos treinos que vem acontecendo desde esse último dia 27 de dezembro? O técnico Ramon Lima deve ir a campo com uma equipe formada por Pablo no gol, o bom lateral direito Paulinho, uma das grandes revelações e joias da base cruzmaltina. No meio de zaga, Luiz Gustavo e Vitor Luiz. Na lateral esquerda, no meio de zaga, Luiz Gustavo e Lincoln. Na lateral esquerda, Vitor Luiz. O meio-campo composto por dois jogadores bem conhecidos por parte da torcida vascaína, Patrick De Luca e Zé Gabriel, que esteve no ano passado emprestado ao Coxa, e o Vasco não conta com esse jogador para o elenco principal. E um quarteto ofensivo, tendo um grande fixo, que é o GB, um atacante também bem conhecido, e três jogadores, às vezes circulando ali nesse setor entre a dupla de volante e o GB, que é o centroavante camisa 9. Sendo esses três, o Bruno Lopes, que é uma baita promessa da base cruzmaltina, o Maxwell Alegria, um jogador inclusive que pertence ao Nova Iguaçu e hoje vai enfrentar o seu ex-clube, e Serginho Kosovo. Então esses três jogadores aí, Serginho, Zé Gabriel e Patrick De Luca, que não estão mais nos planos do Vasco para a temporada de 2025, estarão presentes no time hoje alternativo. Além disso, temos algumas caras bem conhecidas que talvez poderão entrar em campo. O caso do JP, o caso do Estrela, o caso do Riquelme, o caso do Lucas Eduardo, jogadores aí que o Vasco da Gama conhece, né? Talvez hoje possam ganhar a oportunidade de vestir a camisa do nosso cruzmaltino. Show? Com relação à transmissão, esse jogo ele vai aparecer na Globo. Alô, você pode ligar no Plim Plim, na Rede Globo de televisão, e vai ter Vasco da Gama e Nova Iguaçu passando para você na tarde de sábado no Rio de Janeiro. Vasco e Nova Iguaçu passando. Me desculpe, mas é diferente. Os caras são diferentes. Jogo, Campeonato Carioca pela Globo me anima. Todo o respeito do mundo das outras emissoras. Mas só de saber que amanhã é Rede Globo, eu não vou nem citar o nome de outras. É só saber de amanhã que Vasco e Nova Iguaçu vai passar na Rede Globo. Isso já é um alento. Isso já me dá uma vontade maior de ver o jogo. Além disso, informação importante que eu tenho a trazer a vocês é que na Vasco TV esse jogo também terá transmissão. Então você pode ligar na Vasco TV, que Vasco da Gama e Nova Iguaçu estará passando também na imagem. Fechou? Tá animado? Tá confiante para Vasco da Gama e Nova Iguaçu? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para virar a chave, para falar sobre outro assunto com vocês aqui nesse Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse sabadão, né, meu amigo torcedor? Quero falar com vocês com relação a informações de mercado. Ontem se foi dada duas notícias. Uma pelo portal RT Esporte
e outra pelo vascaíno.net. Referente a 2 atletas, Matias Fonseca e um outro jogador, vou até confirmar que eu esqueci o nome dele, chamado Josef Martínez. Informação ontem da RTI é que Josef Martínez foi oferecido ao Vasco. Gente, na imprensa venezuelana até confirmou Josef Martínez do Vasco da Gama, que eu tenho a trazer a vocês sobre esse venezuelano, que é até bom de bola, jogando no Inter Miami, já foi companheiro do Messi, do Suárez, perdão, do Emerson Rodrigues. É que não absolutamente nada entre Vasco da Gama e Josef Martínez. Loucura. Já com relação a esse outro nome, que é o Matias Fonseca, um ponta, jogador que tem passagens pela Inter de Milão, pelo Torino, pelo Atlanta United, Inter Miami, um nome que é centroavante. A informação é que, mesmo sendo oferecido, como foi informado pelo vascaíno.net, também não há absolutamente nada entre as partes, a não ser um nome que chegou na mesa do Vasco da Gama e o Vasco optou por não avançar. Foi uma opção do Vasco da Gama não avançar por esse nome, assim como o de Josef Martínez. Quem realmente o Vasco tentou avançar é o Rony e o Wanderson. 2 nomes que o Vasco buscou, procurou. O Rony fica maçante, eu entendo o lado de vocês falar toda hora sobre isso, mas é um nome que está de stand-by. Para mim, essa é a melhor palavra possível, stand-by. É o nome que o Vasco procurou, o nome que o Vasco se interessou, mas o Rony, ele não tá entendendo quem é como jogador. Tá pedindo 2 milhões de reais de salário para fechar com os clubes. Loucura. E o Wanderson é um jogador que também para mim não tá entendendo quem é. O Vasco pediu 1 milhão, o Vasco ofereceu 500. E as partes não chegaram a um acordo. Então, assim, nesse momento, a negociação parou em função da pedida do Wanderson. Com o Inter até ok, as coisas andaram. Mas Wanderson pedindo 1 milhão de reais para fechar com o Vasco, esquece, a situação não vai rolar. Então, hoje a situação é exatamente essa. O Rony está disposto a sair do Palmeiras, mas tem a questão salarial, tem a questão de carreira, ele está ainda meio perdido. E o Wanderson é realmente essa questão salarial que o próprio atleta está querendo muito mais do que talvez aquilo que ele valha. O mercado está muito inflacionado, essa é a realidade. Informações também sobre o mercado é com relação à valorização salarial e renovação de contrato. A gente não fala gigante ontem, chegou a trazer a vocês informações sobre o Matheus Carvalho, vocês lembram? A gente trouxe a notícia que o Vasco da Gama vinha negociando com o Matheus Carvalho uma renovação de contrato, uma valorização salarial. O Matheus Carvalho, que no Vasco da Gama recebe algo em torno de 50 mil reais, e o Vasco, é claro, busca renovar e valorizar o salário do atleta. As coisas estão andando, mas o Vasco não busca apenas renovar com o Matheus Carvalho. Temos a informação que o Vasco hoje negocia também com o Ryan, uma renovação contratual com o atacante, e espera hoje, inclusive, que essas coisas avancem o quanto antes. O Vasco negocia uma extensão de contrato, o contrato Ryan com o Vasco vai apenas até o final desse ano, e automaticamente um novo acordo com o Ryan, além de valorizar o salário do Ryan com o Vasco, aumentar o salário dele com o Vasco, automaticamente também aumenta o valor de uma futura venda. A expectativa hoje do Vasco da Gama está muito alta com relação ao Campeonato Sul-Americano Sub-20, que vai acontecer aí nesses próximos dias. Ryan, inclusive, já se apresentou para a Seleção Brasileira Sub-20 ao lado do lateral esquerdo Leandrinho. Então o Vasco está na muita expectativa que o Ryan brilhe por lá, chegue uma proposta irrecusável, aumentando o passe dele e o Vasco venda. Mas antes disso, o Vasco quer a sua renovação contratual para ele receber um salário melhor, para ele aqui no Vasco da Gama ter aí talvez até uma multa rescisória maior e que seja realmente valorizado. O Vasco vem buscando isso, vem buscando dentro do seu elenco trabalhar com aquilo que pode, a questão do Ryan, a questão do Matheus Carvalho, a questão do Léo Jardim e de outros ativos do nosso Cruz Malte. E só para fechar esse Acorda Vascão um pouco mais curto, ontem tivemos aí sendo confirmada a chegada de um fisioterapeuta que estava no Palmeiras pelos últimos 5 anos. Ontem, através das redes sociais, confirmou a sua chegada ao nosso Cruz Maltino, né? O Fred Manhães anunciou a sua chegada ao Vasco. Através das suas redes, ele disse assim, ó, com muito prazer, felicidade e entusiasmo, anuncio que estou de casa nova. Chego para me juntar a um departamento médico de alta qualidade, com excelentes médicos e fisioterapeutas. Espero poder contribuir com minha experiência. Muito obrigado pela oportunidade. Então, Vascão aí também com um novo fisioterapeuta na casa. É o trabalho de Pedrinho, é o trabalho do Vasco. E aí, meu amigo, hoje tem a estreia. E para fechar o vídeo, é claro, a gente não pode deixar de trazer as palavras de Fábio Carille, que foi perguntado na última quarta
sobre a questão de Copa, Campeonato Carioca, Copa Sul-Americana. E aí, qual é o objetivo do Vasco? O Vasco vai pincelar aí esse Cariocão? Será que vamos quebrar esse jejum de 10 anos sem vencer o Carioca? Fábio Carille falou isso na última coletiva. A forma de eu trabalhar, como eu já respondi aqui, é pensar sempre no próximo jogo, independente da competição, né? Então, no início aí temos Carioca, Copa do Brasil não sei quando vai iniciar, depois eu olho, Sul-Americano também não sei, mas assim, sempre pensar no próximo jogo e preparar estratégias para que a gente possa vencer sempre o próximo jogo, independente da competição. E aí, meu amigo torcedor, tá confiante? Já deixa aí nos comentários quanto você acha que será esse Vasco da Gama e Nova Iguaçu hoje. Fechou? A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo desse sabadão, né? E já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos? Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!